Bom dia, minhas amadas, a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Quero agradecer a você que tem se inscrevido no meu canal, que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, amém. Quero louvar a Deus pela sua vida, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, compartilhe, deixe seu comentário, deixe o seu gostei, para que o YouTube entenda que o vídeo é bom. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tenham todas um feliz ano novo, feliz 2024. E tenha certeza que as bênçãos do Senhor ela estará sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Só acontecerá na minha e na sua vida aquilo que for permissão do Senhor. Que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, louvado seja Deus, o Senhor, Ele guarda. Então, se a minha vida e a sua vida está nas mãos do Eterno, Ele vai nos guardar. O versículo de hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, está no Evangelho de João, no seu capítulo 8, e o versículo 12, onde Jesus ele diz assim: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Aleluia, aleluia. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Por que eu estou lendo este versículo aqui para vocês? Que eu quero compartilhar algo que aconteceu, que eu vi acontecer quando eu era pequena. Eu nunca falei isso, para o povo, sempre fiquei quieta, calada. Não entendia muitas coisas porque eu era pequena, era uma criança de 10, 11 anos, e naquela época, as crianças naquela época não eram como hoje, E tem assim uma certa, malícia, sabedoria. Naquela época a gente era bem assim, a gente não entendia nada, da vida. E eu gostava muito de ficar com a minha avó, minha avó por parte do meu pai. Eu ficava muito com ela. Eu ficava o dia todo com ela. Ali ela debulhava feijão, que naquela época, a gente morava na roça, era um sítio, ela morava assim numa chácara. E ali tinha, eles plantavam e tinha feijão, milho. E ali a gente ficava, eu ficava muito com ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Glória a Deus. E meu avô, ele sempre foi um homem de muitas posses, porém ele teve muitas mulheres na rua. E a gente sabe que as mulheres da rua, elas não suportam as esposas, Elas são usadas pelo diabo, para poder destruir com as esposas. Hoje eu sei disso, Naquela época, não. Então, um certo dia, minha avó, ela fez comida, para todo mundo, toda a família, e a gente debulhou muito feijão verde, e ela cozinhou, a cozinha era bem grande, aqueles fogo a lenha, e ela cozinhou tudo ali, e ela puxava de uma perna, ela andava com uma bengalinha, porque ela era uma mulher assim muito sofrida, só vivia doente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente não entendia, o porquê. Hoje eu entendo, Hoje eu tenho um esclarecimento assim das coisas, o porquê que ela já vivia doente, E meu avô, ele era um homem muito rude, Meu avô era um homem assim ruim com ela, estúpido, Homem que tem mulher na rua, ele é estúpido, ele é ruim com a esposa, ele é ruim com os filhos. E ele tinha uma venda, que naquela época chamava de armazém ou então bodega. Não sei se vocês ouviram falar. Eu creio que vai ter pessoas que vai lembrar deste nome. Chamava bodega. E nessas bodegas vendia de tudo. Vendia farinha, feijão, café, cachaça, cigarro, que era aquele... O cigarro não era desses de hoje, industrializados. Era aquele... que era aquelas cordas, aquele fumo assim de corda.
Era fumo de corda, acho que é assim o nome. E que as pessoas cortavam com uma faca e faziam cigarro, né? Fazia aquele cigarro. Então, e ele tinha uma amante que morava perto da casa da minha avó. E ela, eu sempre via, né, por eu ficar lá com a minha avó o tempo todo, eu sempre via nela falar, né, que ia acabar, né, com a vida dela, com a vida da minha avó. Mas minha avó, ela não brigava com ninguém, ela era uma pessoa assim muito calma, muito serena, não brigava com ninguém não. Ela ficava o dia todo, irmãs, pisando café, né? Os cafés naquela época era pisada no pilão, naqueles pilão, tinha uns pilão de madeira, né? Chamavam assim naquela época, né? Hoje não, hoje é tudo diferente. E tinha aquela mão de madeira e ficava socando assim e pisava, né? Aquele café. Então ela ficava o dia todo com aqueles tachos de café ali, né? Queimando aqueles cafés, pisando, né? Para que o meu avô viesse vender. É tanto que os cafés no interior, né? Eles são fortes, né? Eles são bem fortes. Quem ainda, né, usa desse café, chama café pilão, né? Que é feito em casa. E ali ela tomava muito sol, ela ficava debaixo de um pé de abacate que tinha no quintal e ela ficava muito só, muito só e eu ficava com ela e ali ela tomava sol, ali ela tomava sereno, muitas das vezes ela não podia sair dali por causa do calor, se ela saísse ela ia perder o ponto ali daquele café. E eu com uns 10, 11 anos, eu sempre estava ali, né, pertinho dela. Eu tive muito contato, assim, com as minhas avós, né, a mãe do meu pai, né, que é essa, a vó Joana. Sempre eu estava ali com ela, né, sempre. E ficou, nesse dia, todos os dias era essa a rotina dela. Nesse dia ela pisou café, nesse dia ela preparou tudo, ela debulhou milho, né, e ela cozinhou, fez muita comida. E todo mundo comeu, né? Todo mundo comeu, todo mundo se alimentou ali. E quando foi de noite, assim umas 7 horas, ela passou mal. A gente jantava cedo, jantava assim no cair da tarde. E aí assim, umas 7 horas ela passou mal e ela veio a falecer. E ninguém sabia, né, o porquê que ela havia falecido ali, né, daquele jeito. E todo mundo estava ali, né, na sala, todo mundo chorando ali, aquela coisa. E eu estava ali perto, né, do caixão dela. Estava ali perto, ficava olhando para ela, né. Muito triste, porque eu sempre estava ali com ela. E eu lembro, irmãs, quando entrou, né, essa, essa mulher que morava com o meu avô, né? Ela ficou na frente da casa e entrou alguém que estava com ela, né? Uma amiga dela. Entrou e de repente eu vi quando elas pegaram um pedacinho de papel, assim, lembra daquelas fotografias que tinha 3x4, que elas eram pequenininhas? Eu lembro que elas pegaram, né? Aquele papel embrulhadinho ali em alguma coisa e olhando assim, né? O caixão estava descoberto. E elas colocaram algo dentro da boca da minha avó. E a outra, e de repente ela passou a mão assim aqui na cabeça e ela puxou o cabelo dessa parte. Puxou assim, alguns fios de cabelo assim. E segurou na mão e ficou com o cabelo ali da minha avó na mão. Minha avó tinha um cabelo grandão, o cabelo dela era liso, né? Pretão, assim, um cabelo muito bonito. E eu fiquei olhando, né? Eu fiquei olhando ali para ver, né, o que era que ia acontecer. Fiquei ali olhando. Ninguém observou, ninguém prestou atenção a nada. E eu fiquei observando. De repente, ela, né, saiu de fininho. E aí eu fui e falei para minhas tias, né? Eu falei assim, ó, botaram algo na boca de vó, tem algo ali, botaram um papel na boca da minha avó. Fiquei ali falando, né? E aí as minhas tias, né, foram ver. Uma filha, né, dela, que até ela já faleceu ano passado, né, foi ver o que era. E quando olhou, né, assim, no cantinho da boca, assim, quando puxou, era uma fotografia
que aquela mulher tinha colocado ali dentro da boca de vó. E naquela época, o povo dizia que quando colocava foto, né, de alguém na boca de alguém que havia falecido, com 7 dias aquela pessoa morria. E acontecia mesmo, acontecia. Cabelo também, né, dentro da boca, né, levava também à morte. Então, muita coisa, né, acontecia. De repente, assim, com a pessoa e ninguém entendia o porquê. E foi muita confusão, né? Foi uma agonia, né, quando viram isso, aquele desespero, aquela agonia. Mas eu não entendia, né, do mundo espiritual, não entendia nada. E de repente, de tarde, né, na hora do sepultamento, quando foram enterrar ela, cavaram, né, a sepultura dela, e quando foram enterrar, acharam dentro da terra que estava jogando, né, ali na cova dela, um par de aliança que já havia sido enterrada ali naquela sepultura ali há muito tempo. Chega, estava grudada assim à terra, né, coladas naquele par de aliança. Eu nunca esqueci isso, né? Eu nunca esqueci isso. E eu lembro que meus tios pegaram e disseram assim, um par de aliança estava enterrado aqui, ó, dentro da cova, que a gente vai sepultar a mãe. E ali, né, pegaram ali aquela aliança, o pessoal que estava ali pegaram, né, e aí disseram, joga aí de novo. E aí jogaram lá, né, ninguém tinha entendimento, não tinha sabedoria das coisas, né, e jogaram ali e enterraram, né, enterraram. E eu fiquei com isso na minha memória, né, hoje eu já tenho 45 anos, e eu fiquei até hoje, né, e acredito, né, até o meu último dia que o Senhor me der aqui na terra, eu nunca vou esquecer, né, dessa experiência. Irmãos, o mundo espiritual existe e nós não devemos brincar com o mundo espiritual. Não devemos. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Então, se eu ando com Jesus, eu sou a luz. Mas se eu não ando com Jesus, eu vou estar em treva, eu vou fazer tudo que é treva. Tudo que desagrada ao Senhor. Hoje, né, hoje eu sei, eu tenho assim um pouco de noção das coisas que, se uma pessoa pega um par de aliança e ela enterra dentro de uma sepultura, dentro de né, pega ali e joga naquela sepultura ali em terra, ali é para acabar com o casamento daquela pessoa, é para paralisar, porque uma pessoa que vai enterrar um par de aliança dentro de uma sepultura, ela vai memorizar o que é ali, mentalizar o que é ali quando ela for enterrar ali. Coisas negativas. Que aquela família ali acabe, que aquele casamento ali acabe. Então muitas coisas são feitas no oculto, muitas coisas são feitas no escondido. Muitas obras das trevas são feitas ali, pesadas, e a gente nem percebe. Tem gente que penteia o cabelo e sai deixando o cabelo em tudo quanto é lugar. Não faça isso. Tem gente que adora estender uma roupa no varal da outra. Para com isso, irmãos. Vigia em nome de Jesus. Nós não estamos mais numa época que pode mais confiar em todo mundo, não. Estende roupa no quintal dos outros, vai largar lá 2, 3 dias. Tempo suficiente, né, para quem quer fazer o mal, fazer. Depois bota a roupa lá no lugar, tu nem percebe que aquela roupa ali está enfeitiçada, está carregada ali, a pessoa nem percebe, né? Então, foi tirada aquela fotografia ali, em aquele papel ali, com aquele nome ali, né? Mas, se não tira, e se não tira, sabemos que o mal sempre volta para quem faz o mal. Eu tive uma tia que ela morreu endemoniada, manifestada. Ela estava fazendo um dos seus trabalhos, mais um dos seus trabalhos, e morreu manifestado. O diabo veio buscar, levou. Aí eu vou dizer que foi Deus que veio buscar essa vida? Não foi, irmãos. Não foi. Se a pessoa trabalha para o reino das trevas, o Deus dela é o Deus ali das trevas. Mas se eu trabalho para o reino da luz, se eu prego a palavra de Deus, se eu estou aqui fazendo a vontade do Senhor, se eu faço uma aliança com Jesus,
O meu Deus, o meu dono é o Senhor. Eu vou trabalhar para o reino da luz, que é Jesus. Então ela morreu manifestada. Estava manifestada e partiu sem paz, sem Cristo e sem salvação. Não está com Deus. Não adianta dizer, está com Deus. Não está, estava fazendo mal. Trabalhava o tempo todo desfazendo as uniões do povo, separando famílias. Como é que vai estar com Deus? Não deu tempo nem de se arrepender porque morreu manifestado. Então a coisa é séria. Eu não estou aqui neste canal, aqui, nesta plataforma aqui, para passar a mão na sua cabeça, para ser mais uma enganadora para você. Não, eu estou aqui para abrir os teus olhos. Que você fique atento e atenta. Tem pessoas que nada dá certo na vida. Nada dá certo na vida. Nada. Obra de quê? De bruxaria. Feitiçaria. Feita nas encruzilhadas. Feita nas matas, nas águas, nos rios. Para destruírem com a sua vida. Tem gente que trabalha tanto. A gente olha e vê que aquela pessoa é um homem trabalhador, uma mulher guerreira, mas ela não consegue nada. Poxa, não dá para parar um pouco, sentar? O que é que tem de errado aqui? Então a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia manda a gente prosseguir em conhecer a Deus. Em conhecer a Deus. Porque o inimigo, ele veio matar, roubar e destruir. Ele veio matar, roubar e destruir. Lá no interior, no meu interior, que hoje eu não moro mais lá, mas lá é um lugar de muito cativozeiro, de pessoas que fazem mesmo mal. Luna, passa aqui. Vocês desculpem aí, irmãs, é que tem cachorro, né, aqui em casa e eles latem quando alguém passa na rua. Quando a gente está falando, né, das coisas de Deus, né, que esclarece a mente da pessoa, que traz entendimento, a gente vê que alguma coisa tem que acontecer. Mas, irmãs, me perdoem, em nome de Jesus, eu sei que muitas de vocês têm também um animalzinho de estimação em casa, né? Glória a Jesus, não tem necessidade de cortar o vídeo, não vou cortar, vai ficar assim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Peço a compreensão de todos. Amém? Então, lá tem muitas dessas coisas. Muitas dessas coisas. E muitas coisas acontecem, irmãos, na cidade. Acidentes, motos debaixo de carro, carro que bate em outro, e famílias morrem, pessoas que se acidentam nas encruzilhadas. São muitos acidentes que acontecem. Muitos acidentes. E isso não é normal, irmãos. Isso não é normal. Então nós vivemos dias difíceis na terra, nós vivemos dias trabalhosos na terra, e nós devemos estarmos atentas e atentos. Tem mulher que ela não dá sorte na vida amorosa. Casa separa, casa separa, casa separa, casa separa. O homem, a mesma coisa. Há algo de errado aí. Alguém fez algo para você não dar sorte na tua vida amorosa. Alguém fez algo para que você não tivesse sorte de formar uma família, constituir uma família. Tem algo errado. Então busca o Senhor. Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo. Aqueles que estão com o Senhor não andam nas trevas, não andam nas trevas. Vai para Jesus. Se você tem alguma área da tua vida que não está dando certo, está dando tudo errado, busca ao Senhor. Pessoas que ficam doentes, ela vai no médico, faz todo tipo de exame, não dá nada, irmãos. Tem algo errado. Pode ter certeza, as trevas estão trabalhando ao seu favor para lhe destruir. Para lhe destruir. Então, irmãos, fiquem atentas e atentos.
Porque o reino das trevas existe, não é para a gente brincar com o inimigo. E nem é para a gente também brincar com Deus. Tem gente que brinca muito com Deus e tem gente que brinca muito com o inimigo. Não, os espíritos imundos existem, os espíritos malignos existem, que a Bíblia chama de espíritos caídos, apesar de muitos achar que são anjos de luz, mas não são, porque a Bíblia diz que são espíritos caídos. Existe, mas não é para a gente brincar com eles. Justamente por eles serem caídos, que estão cheios de fúria, de ódio e querem destruir. Por quê? Porque não tem mais o céu de glória para habitarem. Não podem mais estar ao lado do Senhor, porque essa rebelião deu início lá no céu. E o Senhor lançou eles para a terra. E o Senhor lançando eles para a terra, aconteceu isso do que a gente sabe que aconteceu. Satanás, ele era anjo de luz, mas porque ele se rebelou contra Deus, o Senhor expulsou do céu. Então ele hoje comanda as trevas. Ele comanda as trevas, ele é o pai das trevas. Então não é para a gente brincar nem com o inimigo e nem com Deus. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele veio dar vida, a mim e a você, vida em abundância. Veio nos livrar do mal, das ciladas do adversário. Mas Satanás, ele veio também para matar, roubar e destruir. E ele tem força para fazer isso. Porque quando Jesus, o Senhor, ele expulsou Satanás de lá, do céu, das regiões celestiais, ele não perdeu os poderes dele, não. Ele veio para matar, roubar e destruir. E o Senhor, ele viu ele caindo como um relâmpago na terra e dizendo, né? O Senhor, ele chega e diz, ai da terra, ai dos homens, ai dos moradores da terra. Então temos que ter cuidado, não é para eu afrontar o inimigo, não é para falar a verdade, quem ele é. Ele é o pai das trevas, ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano, ele é o pai de tudo que lhe separa de Deus. De tudo que lhe separa de Deus. Mas o Senhor, o nosso Deus, ele é luz. E ele quer nos guiar no caminho da luz. Então, aconteceu isso, né, na minha família. E eu nunca esqueci. Eu era pequena. Meu pai, ele já é falecido. E uma vez eu falei com ele, né, sobre isso, né. E ele lembrou, né, deste fato ocorrido, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu pai, ele faleceu de acidente. Meu pai, ele não andava com o Senhor, né? Muitas das vezes também ele brincou muito, né, com o mundo espiritual. E ele morreu de acidente, né? Um acidente muito terrível e ele partiu, né? Então não brinque com o mundo espiritual. Ele existe. Existem dois reinos, o da luz e o das trevas. Não brinca com nenhum desses dois reinos. Porque quando a gente brinca, a gente sofre a consequência. Sofremos as consequências, tanto de um lado como do outro. Então o Senhor, ele diz, venha para a maravilhosa luz. Ele chama o feiticeiro, o mentiroso, o adúltero, o prostituto. Todos aqueles que estão nas trevas para a luz. E tem que haver uma separação. Não existe um crente estar em um terreiro e o de lá, o dono do terreiro, está dentro de uma igreja o tempo todo. Não vai agradar. Não vai agradar o seu Deus. Não vai. Essa é a pura verdade. Deus não vai se agradar que eu esteja o tempo todo de um lado aonde ele não está. Como também o inimigo não vai se agradar que aquele que é adepto a ele esteja em um lugar que é luz. Não vai, igreja. Mas o povo gosta de brincar com o mundo espiritual. Não brinca com o mundo espiritual, porque ele existe, ele é real. Ele é real, né? E quando brincamos com estas coisas, sofremos as consequências. Amém? Fica aqui nessa experiência. Espero que vocês gostem. Compartilhe, se inscreva, deixe seu comentário, né? Mas não brinque com o mundo espiritual, porque ele é real. Amém? Fiquem todas na paz do Senhor Jesus.